A maior profundidade que você vai adquirir na palavra do Senhor é aquilo que se torna uma revelação e te leva para uma ação. Bom, então a gente entendeu um bebê na fé, uma criança entregando a vida para Jesus, nascendo de novo, um bebê. Sim. Passando pela maturidade, conhecendo a graça, experimentando a graça e o sobrenatural de Deus te alcançando todo esse tempo. E aí entramos numa nova fase, que é a fase do homem maduro, que é a fase do sobrenatural, de Deus, literalmente, em todo o teu ser, de dentro para fora, fluindo para fora, melhor. Em que momento você conhece o poder do Espírito Santo? Ótima pergunta. Eu sempre tive o privilégio de fazer parte de igrejas muito bíblicas, de homens muito sérios, de Deus. No entanto, naquele contexto não se motivava, não se buscava muito, tanto um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, tanto também com o poder e a manifestação do Senhor. E Deus ele é perfeito em tudo que faz. Porque bem ali nessa fase dos meus 33 anos, 34 anos, ele me leva para uma igreja extremamente avivada. Porque você volta de Portugal, continua no contexto de igreja mais tradicional, como nós falamos aqui. Sim. Por quantos anos? Daí? De igreja nesse... Depois de Portugal. Eu ainda fico mais 5 anos. 5 anos. Mais 5 anos. Já conhecendo a graça, Já experimentando a graça, o favor que você não merecia. Mas tinha mais, né? Tinha mais. Tinha Aí mais. depois de 5 anos, você migra para uma igreja que se move no Espírito de Deus. É isso. No Espírito de Deus. E quando eu chego lá, novamente, eu me chego e começo a ver os testemunhos, porque essa vida do sobrenatural não é muito sobre teoria, né? Não, é prática, literalmente. É sobre o quanto você se move com aquilo que você leu. Nós estávamos conversando ali. O que é um homem de Deus profundo na palavra? A maior profundidade que você vai adquirir na palavra do Senhor é aquilo que se torna uma revelação e te leva para uma ação. Isso. É o lugar mais profundo que você vai alcançar na palavra. Então eu vejo os irmãos daquela igreja. Então se entrava alguém mancando, aquilo não era normal. Ou seja, a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Uhum. É do padrão do céu ter alguém com uma muleta? É do padrão do céu ter alguém com depressão? E por aí vai. E eu via que desde os irmãos ali, o diaconal, os voluntários, até os irmãos da liderança e tudo, se movendo na mesma cultura sobrenatural. Então já orava, ora era curado, ora não, mas eles se expunham, né? Palavras proféticas, palavras de conhecimento, manifestação do poder do Espírito Santo. Ou seja, a gente aceita Jesus, é claro que o Espírito Santo ele vem habitar em nós, ele é o nosso selo, nós somos uma nova criatura. Mas isso não é para ficar somente interno, isso é para externalizar. Sim. Então eu comecei a querer aquilo. A minha pergunta, que não pode se calar, na tua cabeça tradicional, você entrava em parafuso? Porque você tem toda uma estrutura, aí você vai participar de um culto como esse, você começa a ver, e eu gosto de um dito popular que para mim é uma revelação, que é contra fatos não há argumentos. Então, por exemplo, você tem toda uma estrutura aqui estabelecida, cultura, e de repente você está num ambiente que está indo contra aquilo. Aí você vai, mas será que é? Aí você vê o cara que entrou mancando saindo andando. Palavra de conhecimento sendo liberada, você fala, mas ninguém sabia, só eu. Sim. Como era para você esse ambiente, vamos dizer, um ambiente profético? Quando você se aprofunda na palavra apenas com a mentalidade humana, você fleta muito somente com a parte técnica e ciência e de conhecimento. Então quando eu via as pessoas chorando, quando eu via as pessoas caindo no chão, eu falava, isso aí tá emocionado. Tá. Tá emocionado. Entendi. Mas, é o que o senhor falou, quando alguém orou por mim e começou a falar coisas que não tinha como ele saber,
E por conta da minha infância, acaba que o meu coração ele se tornou assim pouco sensível, sabe? Então não era fácil me comover. Só que aquilo queimava dentro de mim. Eu não chorava externamente, mas me emocionava um pouco também. E quando eu via as pessoas sendo curadas, eu falei, não, é de verdade. Eu lembro de um workshop que houve, então o irmão que estava ministrando, ele falava, até então para mim nada diferente. Ele dando muito conhecimento bíblico sobre cura, sobre os dons, 1 Coríntios 12 e tudo aquilo que a gente ama, Atos 2, até que ele fala, vamos praticar. Eu falei, opa, E agora? não tinha visto esse negócio ainda. Pega o irmão do seu lado, também descentralização. Então não era o master leader, o super ungido, não. Todos que estavam ali aprendendo, ele convidou para praticar. Naquele momento, eu entendi um pouco o porquê muitas pessoas não se movem no sobrenatural. Eu tenho a convicção que é o excesso de eu. É o fato de você não querer se expor. Por quê? Quando 1 Coríntios 12 diz o propósito dos dons, que é servir o outro, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, não é sobre mim, mas quantas vezes a gente vem na nossa cabeça, e se eu orar por essa pessoa que está mancando e ela não for curada? Aí você faz parte da equação, aí você não quer passar vergonha, o excesso de eu. Mas como o senhor mesmo comentou ali na nossa conversa, se essa pessoa é curada, primeira coisa que nós falamos, graças a Deus, ao poder de Cristo e do Espírito. Mas quando não acontece nada, aí é graças a você, ou seja, quanto mais nós nos tiramos da equação, mais a gente consegue se mover, não a partir da nossa emoção ou do nosso entendimento, mas da vontade de Deus. Então, quando a gente entende a vontade dele, a gente se move debaixo do poder dele. Faz sentido. E eu comecei a me envolver nisso, mas ainda não tinha tido ali o derramar do Espírito, que é o que eu falei. O fato de estar em mim ainda não tinha derramado para fora. A pastora Sara falava muito sobre isso, colocava uma vasilha com vinho, ia derramando com suco de uva, ia derramando com água até que aquilo transbordava. E eu lembro como hoje um culto, e o irmão estava cantando, coloca um fogo em meu coração. E aquilo começou a falar comigo desde o culto. E aí quando o culto pega essa direção, que o Espírito Santo assume tudo, falaram, quem quer receber ali o batismo, um derramar do Espírito, vem aqui na frente. E eu fui extremamente cético. Eu vou com passo de fé, mas eu fui igual um robô. Fui com todo o meu racional tentando acessar isso novamente. Força de braço, excesso de eu. E uma irmãzinha bem pequenininha começou a me ministrar. E ela começou a me ministrar com palavras de conhecimento, no sentido que tudo que estava passando na minha cabeça, ela respondia. Uau. Então eu falava, mas como é isso? Ela respondia. Mas eu fiz aquilo, ela falava. Você pensava e ela respondia, verbalizava. Uhum. E aí foi subindo, mas ainda essa relação de palavra de conhecimento, desses milagres ali, ainda não acessava o meu entendimento. Mas não é sobre o entendimento, né? É sobre o Espírito. A carne não entende as coisas do Espírito. Há sempre essa luta. Até que o fogo do Espírito Santo veio, eu comecei a chorar. Comecei a falar em línguas. Não que seja evidência, mas eu recebi esse dom naquele momento. E eu fiquei uma semana com essas línguas estranhas na minha cabeça. Eu falava normal com as pessoas, mas em todo o tempo aquilo ficava na minha cabeça. E eu pude acessar mais, me derramar mais, aumentou muito a minha sensibilidade com o Espírito Santo. E eu tenho muita convicção que neste momento o Senhor
retornou a falar comigo que ele queria que eu servisse a igreja.